Boa noite, gente. Que saudade de vocês. Ficamos uma quarta-feira sem nos ver. Mas que bom que voltamos. E nós voltamos para falar desse livro aqui, O Palhaço e a Menina de Rodas. Mas, primeiro, e não menos importante, convidá-los e convidá-las para seguir o nosso canal no YouTube, nosso site cirandacultural.com.br, onde vocês encontram nossas publicações, o @Ciranda na Escola, nosso canal destinado a educadores e pessoas interessadas em educação em geral. Que mais? Tem mais jabá, hein? Não? Fica também o convite para seguir o @Editora Ciranda Cultural. Vocês também encontram informações sobre a nossa editora. E no nosso YouTube tem muitos vídeos, tem muita coisa legal. Esse vídeo fica gravado para quem quiser acompanhar esse bate-papo depois também. E sem mais delongas, como eu dizia, O Palhaço e a Menina de Rodas. Hoje nós temos os 3 autores como convidados e também teremos algumas surpresas, algumas coisas diferentes durante o nosso papo. Então vou convidar os nossos autores. Põe na tela, Nunes. Olha aí. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, gente, a alegria recebê-los aqui. É a primeira live com 3 autores. Então, a gente vai ter muito papo legal aí para bater. E vamos começar com as damas, né? Se vocês me permitirem. Tudo bem, Lidiane Rosa? Boa noite, bem-vinda. Boa Temos noite, aqui o Nelson. Tudo bem, Nelson? Olá, tudo bom, Felipe? Boa noite, querido. Boa noite, boa noite a todos. E por último, mas não menos importante, o grande Marcos Horta. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui, uma alegria grande estar compartilhando com vocês, com esses 2 grandes artistas aí. Com você tá ligado que é um grande artista. Só, nas horas vagas. Só para explicar um pouquinho a dinâmica do nosso papo, a gente vai dividi-lo aí entre os autores. A gente vai iniciar com o Nelson. Então, o Nunes vai me deixar a sós com o Nelson, né, Nelson? O mais intimista nosso. E no decorrer do papo, a gente vai convidando os outros autores para conversar com a gente. E aí, pessoal, vão mandando perguntas no chat. A gente adora intervenções, críticas, sugestões, elogios. E vamos lá. Tá bom? Lid e Marcos, a gente se vê daqui a pouco. Tudo bem, Nelson? Tudo ótimo. Então, bora lá. Então, Nelson, O Palhaço e a Menina de Rodas, esse livro aí escrito a 6 mãos, né? 3 autores. Eu quero saber de você, Nelson, como é que foi o início de tudo? Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, de tratar desse tema? E por que você convidou ou foi convidado para escrever esse livro? Conta um pouquinho da história dele para a gente. Então, começou assim, né? Eu sou palhaço e tenho algumas peças infantis, né? Que no decorrer das apresentações me veio, porque eu também sou professor há 30 anos que eu dou aula, né? E aí me veio a ideia, assim, de fazer uma peça que tivesse essas questões de inclusão, acessibilidade e tal. E eu conversando, eu e a Lidiane, nós trabalhávamos na mesma companhia, né? Só que eu fazendo a peça de palhaço e ela fazendo uma outra peça. E a gente era amigo e tal, e um dia, assim, do nada, eu falei, Lidiane, eu tinha tanta vontade de fazer uma peça que tivesse essa questão de inclusão, acessibilidade. Aí ela vira para mim e fala, você tá brincando, porque é meu sonho fazer isso. E aí a gente começou a conversar, né, falou, então vamos fazer? Vamos. Aí a gente sentou na hora lá, já começou a escrever, ter ideias e tal, e partiu disso, sabe, de um encontro inesperado, assim, de ideias que a gente não tinha, nunca tinha conversado sobre essa vontade de fazer, né, a peça voltada a esse tema, e aí foi, nossa, eu também quero fazer muito, e aí foi onde surgiu a ideia, e a gente já começou a
a escrever algo, assim, né? As ideias no papel. Praticamente foi isso, a princípio. Tá. Mas aí você se inspirou em alguém para ter essa ideia de tratar esse tema, acessibilidade. Como é que isso surgiu para você? Então, assim, surgiu porque eu sou professor de educação física. E eu Tá. sempre tive alguns alunos, né, com algumas deficiências, que às vezes eles ficavam meio de lado, assim, em algumas aulas. E na minha aula eu sempre tentava incluir o máximo possível, adaptar. Então eu sempre tive essa vontade, né, foi daí que partiu a vontade de fazer esse tipo de escrever o livro, né, fazer a peça. Na verdade, começou com a ideia de fazermos a peça primeiro, porque eu tive, na minha vivência, né, eu tive vários alunos com deficiência, então partiu dessa situação, querer fazer isso, né, para divulgar isso, né, para esclarecer algumas coisas, né, e também levar a alegria, o lado cômico, né, o humor. Então foi a partir daí. E você, como você mencionou, você é professor, é palhaço, né? Trabalha com isso, simultaneamente, digamos. E em dado momento você resolveu ser autor também, né? Esse não é o seu primeiro livro, né? Você tem outros livros. Então, pode falar. Desculpa. Então, porque o meu outro livro infantil também partiu de uma peça infantil, né? Então, eu estava lá fazendo a apresentação e o dono da outra editora viu e falou: "Você não quer fazer o livro?" Eu falei: "Eu quero." E aí surgiu daí, né? No primeiro momento, eu nunca tive a ideia nem a pretensão de escrever o livro, né? Mas, e sim, levar a peça infantil para as escolas, para os lugares onde poderia apresentar. Mas aí esse dono da editora olhou, viu lá, assistiu a peça e falou: "Pô, vamos transformar isso em livro?" E eu falei: vamos, né? Então, eu já tenho um livro, né, infantil. E depois eu peguei gosto, eu falei: pô, então a peça O Palhaço, a Menina de Rosas, poderia transformar ele em livro também, que seria muito legal, né? E aí partiu desse primeiro momento a gente buscar, né, alternativas para ver se iria dar certo. Mas antes disso, nós estávamos mais focados na peça. Nosso foco era: será que dá certo? Será que é uma coisa que as pessoas vão gostar? Então, a gente não tinha pretensão nenhuma a princípio de tornar livro, mas depois, devido ao sucesso e as pessoas, os comentários, aí me veio, né? A gente falou: pô, vamos tentar. Nós três falamos: vamos tentar, então, fazer isso virar um livro. Foi basicamente isso que aconteceu. Legal, Nelson. E como é que foi essa união de talentos de vocês? Porque eu te confesso assim que até ia te perguntar sobre, né? Você convidou a Lid, que é uma atriz, né? O Marcos, que é roteirista, é dramaturgo, escreve peças, enfim. São aí 3 habilidades talvez diferentes, ou que dialoguem, ou que tenham muito em comum. Mas essa questão da atriz e do palhaço, tem alguma diferença? É uma pergunta de leigo mesmo. Como é que você vê isso? Eu posso falar por mim, né? O Marcos, que ele é diretor, ele trabalha mais com essas questões, ou a própria Lidiane vão poder explicar melhor para vocês. Mas no meu entendimento como palhaço, o palhaço ele se diferencia do ator ou da atriz, porque o palhaço, a gente trabalha na questão de você fazer a graça, o humor, sendo você mesmo. Tipo assim, coisas que a sociedade ou o sistema fala: isso aí não pode, isso aí o palhaço vai lá e quebra as barreiras, né? E engraçado que eu fui ser palhaço, não é porque eu tenho o dom de ser engraçado, ou que eu sempre quis ser palhaço. Eu fui fazer palhaço porque eu era tímido, né? E aí, no curso de palhaço, me apaixonei por essa arte e acabei me profissionalizando, né? Tirei CREF, fiz cursos de palhaço com diversas pessoas, né? Professores. Então, isso me despertou essa arte. E aí eu acabei gostando. Falei: nossa, que maravilha que é isso, né? Levar alegria, você poder ser você mesmo, né? Que o palhaço é muito isso, é você ser você poder
mostrar as suas imperfeições, né? E as pessoas vão dar risada disso, e você não se sentir humilhado ou se sentir mal por isso. Você fala, não, se eu estou levando alegria, isso é legal, isso é bacana. Quer rir, riam de mim, maravilha, não tem problema. Então, isso foi muito bom. E quando eu encontrei com a Lidiane, na verdade, ninguém convidou ninguém. Nesse papo, a gente falou, vamos fazer? Vamos. Assim, foi uma coisa bem de momento mesmo, né? Não foi assim, estou procurando uma atriz porque eu tenho uma ideia. Não, eu tinha a ideia e ela também. Aí a gente juntou as ideias. A gente começou a rascunhar, né, o livro. O livro não, desculpa, a peça. E aí chegou um dado momento que eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, tá faltando alguma coisa, né? Porque é interessante, tá bacana, mas eu não sei. Foi aí que veio, né, a necessidade de procurar alguém, né, profissional para fazer o roteiro da peça. Foi aí que a gente foi buscar o Marcos Horta, né? Legal. E ficou um bom trio aí, né? Cada um contribuindo aí com as suas habilidades, né? Então, o legal é isso, sabe? A Lidiane como atriz, eu como palhaço, o Marcos como diretor. Então, são coisas diferentes que, ao mesmo tempo, essas diferenças se tornam uma coisa única. É bem bacana isso, sabe? Deu super certo. Legal. Legal, Nelson. Acho que a gente teve um bom panorama do livro aí. A gente vai chamar a Lid daqui a pouquinho, mas o pessoal está perguntando no chat se você é cantor. Não, gente, o Nelson Gonçalves cantor é uma pessoa. Ó, eu não sou cantor, viu, Felipe? Eu não sou cantor, mas como eu dou aula para criança há muito tempo, eu gravei 3 CDs de músicas infantis. Olha que legal. E, pasme, eu canto, né? Com essa voz mesmo. Você é um ótimo dançarino, eu já te vi dançando, dança muito bem. Eu sou da época que a gente dançava junto, né? Tudo Tonton junto. Clube, né? Zona Leste, Sangue nos Olhos, então a gente é meio... A gente fazia de tudo, a gente brincava. Fica para uma próxima essa sua habilidade. Legal, Nelson, eu vou continuar o papo aqui com a Lidiane, vamos ver a visão dela sobre o livro, e legal. Daqui a pouquinho a gente volta contigo, tá bom? Tá bom. Valeu, Nelson. Oi, Lid. Oi, Felipe. Eu sou íntimo mesmo, é Lid. É isso aí. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Então, eu estava conversando aqui com o Nelson, né, como foi esse encontro de vocês, ele disse que foi uma coisa bem orgânica, que vocês já eram amigos, já se conheciam, e naturalmente foi surgindo ali a ideia de unir os talentos de vocês. Mas você teve um papel aí interessante, que foi pela densidade do tema, de falar de uma pessoa com deficiência e de tudo que caracteriza, né, o cotidiano e etc., de você pesquisar termos relacionados a isso, né, de fundamentar melhor, né, essa situação, e você submeteu o texto a alguém que conhecia mais da área também, né, vocês tomaram esse cuidado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Esse processo foi bem legal. Foi bem bacana. A gente, foi um processo, como o Nelson falou, muito orgânico mesmo, a gente não estava em busca de nada, aconteceu, e aí a gente cruzou as ideias ali e falou, vai nascer alguma coisa disso daqui. E nasceu a peça, né? A gente primeiro foi lapidando com as nossas ideias, roteirizando as brincadeiras, ele trazendo mágicas, trazendo as gags de palhaço, né? E a gente foi trabalhando com tópicos sobre o que a gente queria falar. Posteriormente, como o Nelson falou, a gente chegou num dado momento que não tinha mais para onde ir, né? E a gente tinha que buscar alguém para primeiro finalizar isso, né? E depois para fazer como se fosse uma vistoria, né? Vistoriar, analisar aquele texto para a gente trabalhar com aquilo. E aí foi onde eu busquei uma amiga, a Tatiana Rolim. A Tati é cadeirante, ela tem 2 livros publicados já,
meu andar sobre rodas e Maria de Rodas, né? Experiência de 3 mães cadeirantes. Então, a Tati trouxe para a gente esse olhar e sobre os termos que a gente poderia usar, sobre a questão da acessibilidade que a gente poderia abordar, né? Quais dessas questões aí que a gente poderia trabalhar em cima do que mais os cadeirantes, né? As pessoas com deficiência buscam, né? Tanto a criança, no caso, a minha personagem, ela tem 10 anos de idade, a questão dela em sala de aula, como que se comporta uma criança dentro de sala de aula, tendo uma deficiência, seja ela qual for. Então, foram esses aspectos aí que a gente teve que buscar uma consultoria, né, de uma pessoa que estivesse ali vivenciando aquilo, né. Legal, fundamental, né, isso que vocês fizeram. Me põe na tela, Nunes. Cadê o Felipe? Poxa vida, não tô valendo nada, tô brincando. Senão fica parecendo, você fica paradinho aí ouvindo, né? Fica esquisito. Olha, as condições de trabalho aqui são ótimas, tá? Eu tô brincando com o Nunes, ele tá rindo aqui. É verdade. Essa pesquisa que você fez, você é uma atriz, poxa, você já interpretou diversos papéis, tem uma questão de sensibilidade. Durante essa imersão que você foi tendo dentro desse universo, que não é o nosso, né, digamos assim, mas é o de milhões de pessoas, como é que foi isso para você enquanto pessoa? Isso foi te tocando? Como é que foi esse entendimento desse universo tão diferente do nosso? Olha, claro que eu nunca vou ter a vivência realmente do que vive um cadeirante. Vamos falar desse tipo de deficiência específico, que é o que a gente trabalha na peça pela personagem ser cadeirante. Mas é muito diferente, porque, por exemplo, a gente iniciou o processo, a gente nem tinha a cadeira de rodas, né? Então, eu não tinha como ter outro tipo de movimento, a não ser do meu tronco para cima. Então, eu tive que fazer todo o processo sentada, e aquele processo também de você... Porque o ator, ele é muito expressivo, ele quer se expressar, tudo é grande, tem muita tinta, né? E para você trabalhar num processo que você tem que segurar, né, um tipo de movimento, só ali que você vê realmente o quão difícil principalmente, eu estou dizendo isso dentro de ensaio, mas a partir do momento que você coloca a sua visão para fora, né, que no texto a gente aborda as questões de acessibilidade de rampas, por exemplo, de ônibus, né? Ali que você pensa, hoje o meu olhar é diferente. Quando eu estou em algum lugar, quando eu vou em algum evento, a primeira coisa que eu olho, aqui tem acessibilidade? Um cadeirante conseguiria usar esse banheiro? Nesse bar receberia bem um cadeirante? Entendeu? Independente de qualquer deficiência, falando de cadeira de roda em si, o olhar fica muito mais sensível, a gente fica muito mais atento, e aí vira uma causa sua, né? Fica sendo seu aquela causa, aquela questão. E trabalhar, por exemplo, no final a gente tem uma coreografia na peça, né? Então, como que se dança? Eu fui pesquisar, tem bailarinos de rodas incríveis, né? Tem uma companhia em São Paulo que 90% são cadeirantes, e é um balé maravilhoso, é uma coisa linda que eles interpretam dançando sobre rodas. Então, antes disso, talvez a gente ache que não é isso, dá para se dançar, dá para fazer infinitas coreografias, foi uma delícia. E o legal do livro, né, quando você pega essas ideias e coloca no livro, um livro para crianças, que é importantíssimo debater esses temas desde o início, tudo isso que você está falando dessa empatia que a gente vai criando, de entender esse universo, de entender como é a vivência dessas pessoas, é fundamental, né? Então, bacana que
toda essa sensibilidade de vocês, o Nelson enquanto professor, você enquanto atriz, que tem amigos, que são pessoas com deficiência, o próprio Marcos ter colaborado com esse projeto, é legal que isso se transforme num livro para criança, né? Que esse olhar que você mencionou seja aguçado desde cedo, né? Para que não... Sim, para que seja mais natural, né? Essa sensibilidade. E, Lídia, aí, aqui na reta final do nosso momento, você é atriz, faz diversas atividades dentro da sua profissão, e você é contadora de histórias também, contou a história de muita gente, né? Já contou aqui para a Ciranda, inclusive. Como é que foi esse salto de contadora de história para autora? Como é que você se sentiu? Olha, eu ainda a fichinha ainda parece que não caiu ainda, sabe? Porque era uma coisa que a gente não imaginava, né? Tanto que o livro foi um presente para a gente não imaginava que pudesse virar livro. Quando a gente viu a possibilidade que isso pudesse virar um livro, a gente parou e pensou, eu falei, peraí, a gente vai ter livro na capa, nosso nome, porque eu tenho uma mãe autora, a minha mãe tem 2 livros publicados, ela está indo para o 3º livro, e ela compõe música, e ela escreve muito bem, e eu acho que eu não herdei esse dom dela, não. Até então eu achava que não. Mas é maravilhoso você ver algo que saiu de você, no caso de nós 3, né? Eu, Marcos e Nelson, aquilo tá sendo lido, né? Frases que a gente colocou, porque é muito isso mesmo. Você fala uma frase, e aí vem um e coloca de uma forma diferente, e aí ajusta. É isso mesmo, 6 mãos, exatamente, que deram vida a um projeto, um produto lindo, que a gente está vendo aí, cada dia a gente se apaixona mais, e eu já penso no segundo, eu já tenho muita vontade de continuar, mas foi maravilhoso, assim, eu acho que é possível, né? É possível a gente escrever a nossa história. Todo mundo tem uma história para escrever, né? Então, eu acho que foi uma descoberta, né? Eu achava que eu não fosse capaz, e de repente, quando nasceu, eu fiquei muito, muito feliz com o processo e com o final, né? Porque ficou lindo. A Ciranda desempenhou um papel aí fundamental para que isso nascesse, né? Para que isso ficasse lindo do jeito que ficou, colorido. Não tem uma pessoa que eu não encontre que não fale do livro, de como tá lindo, de como tá colorido, né? As ilustrações do Heitor Neto estão maravilhosas. Então, tá lindo. Emocionada. Está mesmo. Mencionou o Heitor estava no chat aqui há pouco, fez um belíssimo trabalho. Belíssimo. Então, são 6 mãos, mais 2 ali também dando a sua contribuição, né? Ficou bem bonito. Mais adiante, a gente tem algumas surpresas, sempre bom lembrar. E a gente vai passar o book trailer, como a gente sempre faz aqui nas nossas lives, quando não trava, né, Nunes? Brincando, tá tudo em ordem. Então, Lid, brigadão aí pelo seu depoimento. Daqui a pouco a gente te chama de novo. E agora a gente vai falar do tão citado Marcos aí, né, que foi uma pessoa fundamental para esse projeto ter seguido em frente. Exatamente. Até mais. Valeu. Grande Marcos Horta. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Obrigado pelo grande. Pessoalmente, talvez... Eu já tive pessoalmente, você tem minha altura, deve ter 1,98, mais ou menos. Então... Isso, por aí. Legal. Marcos, prazer te receber. Nós o mencionamos aqui muitas vezes. Pode falar. Não, prazer meu também de estar aqui, uma alegria muito grande estar compartilhando com vocês esse momento, né, tão importante para nós todos, nesse momento que o mundo vive, que o país vive, né? É importante ter momentos como esse para a gente falar de coisa boa. Verdade. Ô, Marcos, a Lídia é autora, o Nelson professor, palhaço, muitos talentos, mas eles mesmos mencionaram que faltava alguma coisa, ou alguém, no caso, né,
que era você. Como é que foi que você entrou nesse projeto, nessa trupe? Como é que você emprestou seu talento aí como redator, dramaturgo? Como é que foi esse processo? Primeiro que foi uma grande oportunidade, uma grande honra, né? Sem demagogia, sem papo furado, porque às vezes as coisas acontecem por caminhos não esperados, né? Eu escrevo já, eu sou ator profissional, escrevo para teatro já há mais de 25 anos, né? Peças infantis, inclusive, né? Mas a grande maioria peças para adultos, sempre voltada para temas, né? O nosso tipo de teatro é o teatro voltado para a empresa, né? Teatro empresarial. Então a gente está sempre falando aí de qualidade de vida, de saúde, de prevenção de acidente, outras coisas mais, né? E o teatro infantil, que até então eu tive a oportunidade de escrever, dirigir e até atuar, era voltado para a cidadania, questões de meio ambiente, né? Quando isso começou a tomar um vulto grande no nosso país, né? E aí, num determinado dia, o Nelson entra em contato e fala, a gente está aqui com um projeto, estamos trabalhando em umas ideias e a gente está chegamos num lugar aqui que a gente queria desenrolar um pouco isso aqui, né? Eu falei, manda o texto, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa ver se está ao meu alcance, né? Se eu vou ter a percepção, a sensibilidade para acompanhar, né? E aí, quando o texto caiu nos meus braços, eu fiquei encantado com a ideia, com o caminho que eles queriam seguir com a história, do tema que se estava abordando, e que incansavelmente a gente precisa abordar e falar dele, né? E aí falei, gente, tô dentro. Claro que tem alguns ajustes que eu gostaria e sugerir fazer, né? Sugerir que a gente acompanhasse algumas questões aqui, né? A questão da linguagem, né? Se a gente quer levar para escolas, principalmente, era o intuito inicial. A gente tem que ter uma parceria do discurso da escola, né? Aquilo que a escola quer também, que a sua criança ouça, né? Então, a gente começou a trabalhar, como a Lide disse, a 6 mãos, muito mais que isso, há várias ideias, né? De experimentação, de texto e tal. E aí o texto ficou pronto, né? Texto pronto é apenas uma toalha que você põe à mesa, né? Você tem que trazer os pratos, tem que trazer toda a refeição, que é o trabalho dos dois, né? E aí a gente foi para começar a dar vida à peça, né? Entendeu? Legal. Então, o início do processo foi esse, né? Bacana. Então, para entender como você entrou nessa empreitada do bem aí, desse livro, ficou muito legal. Nossa, totalmente foi. Você é suspeito, né? Tô brincando. A Vanessa, parabéns pelo livro. Vanessa também foi uma pessoa importante para a realização do livro aí, nossa editora. Muito, opa! O Heitor está aqui no chat também, mandou um salve aqui para a gente. Não, maravilhoso. O trabalho do Heitor, eu fiz questão viu, Felipe? Eu fiz questão de cumprimentá-lo aí pelo chat. O trabalho do Heitor deu uma vida, enfim, olha, só lendo, tudo que se falar é pouco, só vendo o livro mesmo para saber o trabalho desse cara maravilhoso. Legal. E a gente tem 2 personagens muito característicos, né, compondo o livro, a narrativa da história. Como é que foi essa criação dos personagens? Quais características eles teriam? Como seria a personalidade deles? Como é que vocês foram compondo esses personagens? Isso, assim, na realidade, o que aconteceu, o que facilitou muito, né? A Lídia é uma excelente atriz, extremamente sensível, extremamente inteligente, dedicadíssima, né? Disciplinada, muito disciplinada. Então, facilitou muito a direção, porque é atriz que entende, que contribui, que colabora, né? Então, foi maravilhoso. O Nelson, grande palhaço, um estilo de palhaço assim que eu amei de ver, eu amei conhecer, né? Adorável ver o Nelson em cena. Aí eu tive que trazer o Nelson para o mundo da dramaturgia, porque aí tem texto,
né? Tem que ter a deixa da atriz, ele tem que entrar na deixa, né? Porque o palhaço é, entre aspas, é bicho solto, o palhaço é livre, ele tem o roteiro dele, né? Em outros lugares, nas suas apresentações, e muito quando trabalho em dupla, as deixas para o outro funcionar e tal. Mas no caso do Nelson era dramaturgia, olha, preciso que tenha interpretação aqui, vai ter sofrimento, né? Vai ter alegria, vai ter, entre aspas, deboche, vai ter coisas para a gente trabalhar a interpretação. E aí foi um processo divertidíssimo fazer, porque o Nelson se entregava, reclamava, não decorei, vou decorar, né? Mas foi um processo muito rico, porque o tema nos levava, a vontade de levar aquilo para as pessoas, né, de dizer exatamente o que a gente queria dizer, depois com as referências que a gente teve, com as informações que a gente teve, para não errar em nomenclatura, não errar na abordagem, né, não ir para o exagero, não ir para o estereótipo, né, tem uma série de cuidados, né. O pessoal às vezes olha para a arte, olha para o teatro, acha que é uma coisa sem pé nem cabeça, mas não, existe um cuidado muito grande na elaboração para você realmente conseguir transmitir a mensagem. O trabalho deles foi complementar. Então, quando você vê os dois no palco, se complementam, sabe? É uma atriz e um palhaço que você vê dois atores e você vê dois palhaços, né? Porque encanta as crianças, encanta os adultos, encanta os professores, enfim. Foi um processo delicioso de fazer com os dois, porque são dois grandes artistas. Né? Legal. E como é que foi a sensação de ver a peça pronta, no primeiro momento? Esse diálogo que vocês tiveram, então, e depois o livro. Então, como é que é isso? Tá, então, a peça foi assim, a gente estava com ela quase pronta e surgiu uma oportunidade que era um grande desafio, o maior desafio para uma peça que vai estrear, que foi a feira Reatec, né, que é uma feira voltada para pessoas com dificuldade de mobilidade, de deficiência física, e oportunidade de estrear a peça lá, no palco, e o nosso público, pessoal especialista no assunto, não só cadeirantes, pessoal com deficiência, como também pessoas que fornecem serviços e produtos para essa área, né, para esse público, vamos dizer assim. Então, a gente falou, é isso? Queremos isso? O vai ou racha. Gente, né? E aí nos preparamos, mais ainda, o afinco foi total, e fomos para a estreia. E eu ali do lado de fora, fazendo a sonoplastia da peça, vendo aqueles dois arrasando a cena, olhando a carinha das crianças, cadeirantes ou não, das mães, dos parentes, as pessoas se emocionando, sabe? E ao final virem querer tirar foto, vir abraçar, vir... E aí não deu para a Lídia sair da cadeira, ela ficou de cadeirante, porque não dava para quebrar essa magia naquele momento, não é? Não dava, e para nós foi um choque também. Falei, e agora, o que a gente faz? Fica na cadeira, vamos receber as pessoas. Então ali, Felipe, a gente olhou e falou, deixou de ser projeto, né? Passou a ser do mundo, passou a ser das pessoas, né? Então, nós temos que cuidar disso agora com muito mais carinho, né? Entende? Desculpa a emoção, mas é que a Reatec foi um diferencial na nossa vida. Aí a gente viu, tá pronto, estamos prontos. Aí a gente fez um ajuste no início da peça, por conta dessa situação dela como cadeirante, tinha que depois desmontar o cenário, carregar cenário, e aí, né? Então, hoje o espetáculo começa, o palhaço apresenta a atriz, Lidiane, que vai interpretar uma cadeirante. E aí ela sai de cena, toca uma musiquinha, ela vem na cadeira e faz a peça. Quando termina, ela faz o mesmo processo e vem agradecer. Então, com isso, há um entendimento, e a criança acompanha muito bem, né, de que é uma atriz interpretando uma cadeirante, né? Então, foi assim que nasceu a peça. Daí para o livro, foi coragem e presunção da nossa parte. Num determinado momento, por conta dessa experiência do Nelson, de ter tido uma peça e transformou em livro, né, ele jogou a semente. Aí peguei o texto, enfiei a cara no texto, falei, bom, vamos transformar isso aqui em texto para livro, para leitores, né? E aí a gente, novamente, submetia a eles, a gente foi, mexe daqui, ajustamos, finalizamos e encontramos o parceiro das nossas vidas, que são vocês, né? E aí geramos esse ser iluminado que é esse livro, né? Só ver os resultados, os comentários em redes sociais, as carinhas das crianças, só isso aí
é a melhor assinatura de que naquele dia lá a gente entendeu que tinha uma coisa boa para falar para as pessoas, para dizer para as pessoas, entende? É isso. Não tenha dúvida. Prova disso, né, que aqui no nosso chat a gente tem visto comentários elogiando tanto a peça, quem teve a oportunidade de assistir, quanto o livro, para quem teve a oportunidade de ler. Então, eu acho que a arte, né, tem esse poder de capilaridade, né, e legal vocês terem conseguido transitar por esses dois meios, né, diferentes. Você, como dramaturgo e autor, agora você deve saber bem qual a diferença, a especificidade de cada um, né, e até te perguntar sobre isso, aqui já para encerrar o nosso momento, a diferença de escrever uma peça e um livro, como é que foi para você isso? A peça, você praticamente vai enxergando as ações todas e vai tentando interpretar a possível reação de a plateia e você dá continuidade naquilo, né? O livro é entrar num túnel escuro, porque numa peça você encena ao vivo, você controla algumas coisas e você pode dar ênfase numa determinada cena para, de repente, conquistar mais o público que está meio frio, ou, ao contrário, para acalmar um público. Por exemplo, em algumas escolas a gente teve que acalmar um pouco a criançada, né, que a criançada ficava eufórica com as brincadeiras dos dois. E o livro não. O livro tem que estar pronto. Ele tem que nascer pronto, porque é a pessoa e ele depois, numa atividade solitária num primeiro momento. Ele permite viajar para todos os lugares, mas é uma relação ali de uma pessoa com um livro, a não ser quando é contação de histórias, etc., né? Então, a responsabilidade, ela me invadiu e nos invadiu nesse lugar. Temos que ser muito mais cuidadosos com cada palavra, com cada letra. E nisso a Ciranda novamente nos deu um apoio, uma assessoria maravilhosa, com os comentários que fez, com as considerações que fez e com os ajustes que a gente pôde fazer. Então a grande diferença para mim é essa, sabe, Felipe? O teatro, você escreve para ele e você enxerga tudo, e o livro fala, caramba, tem que sair pronto, temos que acertar, né? A minha sensação maior de diferença foi essa, entende? Legal, Marcos. Bacana esse depoimento. Eu tinha essa dúvida e falei, eu tenho que perguntar isso para ele, porque realmente é muito interessante. Marcos, o cenário aqui ficou desfalcado do livro aqui atrás, mas ele está aqui na minha mão. Palhaço e a Menina de Rodas. Está aqui em close. Nós temos aqui o Benguela, que é o palhaço, e a Cecília, que é a amiga do Benguela. E como eu disse, a gente tem uma surpresa hoje, Marcos. Parece que o Benguela e a Cecília vão participar da nossa live. Primeiro eu vou bater um papo com o Benguela. Vamos convidar? Então, a gente relutou muito porque, sinceramente... Marcos, vou bater um papo com o Benguela, então vamos conhecê-lo aqui. Saltou do livro para o nosso ao vivo aqui no Facebook, no YouTube da Ciranda. Tudo bem, Benguela? Marcos, até daqui a pouco. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que alegria tê-la aqui. É a primeira vez que eu converso com o personagem do livro. Geralmente nas equipes, eu converso comigo todo dia, que eu olho no espelho e falo, que bom que você está aqui. E, Benguela, como é que você trabalha no circo? Conta aí pra gente. A gente quer saber os bastidores, como é que é a sua vida, você tá sempre sorrindo, às vezes você fica triste. Como é que é a vida de palhaço no circo? É uma correria, porque a gente tem que estar... Um dia tá aqui, outro dia tá lá, outro dia tá colar. E assim, a gente não tem parada. Porque as pessoas olham o palhaço e falam, o palhaço só vai lá na hora de fazer alegria, divertir, mas não, a gente tem que vender pipoca no circo, a gente tem que vender ingresso, a gente tem que desmontar tudo lá no circo. Então, é muito complicado. E sobra para quem? Para quem que sobra? Para mim, o palhaço. Mas eu adoro fazer isso, eu amo, é muito gostoso. E foi numa dessas correrias, assim, do dia a dia, que eu encontrei minha amiga lá, a Cecília. Foi muito bom. Mas o circo é majestoso. Ele é igual um livro infantil, porque no circo você vê o que ali?
é a magia do jogo simbólico, o mundo do faz de conta. Você cria um outro universo dentro do circo. Então as pessoas vão nos assistir e ficam encantadas, elas saem de lá e falam, nossa, eu não acredito que isso saiu de um circo. O circo é a manifestação mais antiga de arte que existe, né? Então, é muito bom. Eu adoro. E, Binguela, como é que é isso que é um talento para poucos? Eu tento aqui, faço um monte de piada sem graça, inclusive ninguém dá risada, mas como é que é fazer as pessoas sorrirem, esse sentimento tão gostoso que a gente tem, que a gente precisa, como mencionado aqui na nossa conversa, mais do que nunca, alegria, coisas boas, leves, como é que é isso? Então, fazer o outro rir é bem difícil, porque as pessoas acham que é fácil fazer as pessoas rirem, né? Mas, assim, existem vários tipos de risada. Existem aquelas risadas que são assim, tirando sarro, né? Ou menosprezando a outra pessoa, ou mostrando os defeitos das outras pessoas, tal. Esse tipo de riso eu não gosto. Eu gosto de mostrar, assim, as minhas imperfeições, os meus erros, as minhas atrapalhadas, aí a pessoa ri de mim. E eu acho isso maravilhoso, quando a pessoa dá risada para mim, ou de mim. Eu não importo, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E é difícil, porque às vezes as pessoas estão te olhando, né, e estão sérias, e você está se matando lá para fazer elas rirem, elas não dão risada. Aí depois você para e fala, você não vai rir não, é? Aí ela ri, aí você fala, ah, sabia que eu ia fazer você rir, né? Então eu gosto dessa ingenuidade, da coisa de você trabalhar a criança que está dentro de você, né? Você, por exemplo, na peça a gente faz mágicas, né? Eu sou um ótimo mágico, eu não gosto de falar para não me sentir assim, né? Mas eu sou muito bom de mágica. Você quer que eu faça uma mágica? Lógico, né? É na sequência. Ó, vamos lá. Vamos ver se eu vou acertar, ó. Caramba! Ó, peraí. É muito difícil isso, gente. Obrigado. Né? Tem essa aqui também, ó. Pega esse objeto, pega. Uhum. Ué. E some. Então a gente faz várias coisas nos espetáculos. Eu sou o palhaço que faz mágica, faz malabares, eu faço de tudo ali, né? Eu sou o Bombril. Sabe que o mais novo lembra dessa? 1001 utilidades, né? Acho que não lembra, que eles não sabem nem lavar louça. Vamos entrar em polêmica. Não, vamos, E, Binguela, tem a Mônica fez uma pergunta inusitada aqui, mas é curioso, de fato. E essa questão da maquiagem aí, como é que é? Você aprendeu sozinho? No começo a gente faz aprendendo com os mais velhos do circo, né? Tá muito bem maquiada, inclusive, tem cátedra para falar. Não, então, e hoje, como a gente tá nas lives, né? Eu procurei fazer uma bem mais simples, mais rápida. Mas assim, a gente começa o circo, a gente aprende com os mais velhos. É igual o jogo tradicional infantil, que você saía na rua para brincar e você aprendia com os mais velhos, né? Tipo assim, vamos brincar de esconde-esconde, tá com você. Aí você ia lá bater cara. Vamos brincar de mãe da mula, você é a mula. Você só se lascava, né, para aprender. E no circo a gente aprende com os mais velhos. Ele fala assim, se pinta aí, se vira, né? Mas depois eu fui vendo que existiam cursos específicos para isso. E aí eu fui fazendo, né? O último curso que eu fiz foi com o Marcos Cazu, que ele é do Circo de Soleil, né? Então, ali eu falei, nossa, isso é maquiar, né? Hoje, essa maquiagem aqui é bem simplesinha, que a gente tá na live. Aí eu falei, vou fazer bem rapidinho. Mas tem maquiagem que leva 1 hora e meia para ser feita, né? Demora, detalhes, tudo. Então, é uma coisa que você vai aprendendo. E uma coisa interessante que eu fui fazer o curso lá com o Cazu, e eu cheguei todo eufórico, porque eu sou meio ansioso assim, né? Eu não sei ficar parado. Aí eu cheguei lá, até o Marcos me dirigindo, ele falou, vixe, não tem como você ficar um pouquinho parado no palco, não? Porque você fica para lá, para cá. Eu falei, não sei, eu não sei. E ele falou, não, calma, relaxa, né? O Marcos me orientou muito nessa questão. E aí, no curso, eu cheguei lá, vamos pintar, eu quero pintar, vamos pintar. Ele falou, não, vamos relaxar. Eu falei, relaxar o quê?
Ele falou, vamos meditar primeiro. Eu falei, que meditar, rapaz, que meditar. Aí ele falou que quando a gente medita, a gente fica com a mente livre, né? E quando você esvazia os pensamentos, você dá a oportunidade da criatividade entrar. E aí é onde saem as coisas mais inusitáveis, mais lindas e maravilhosas. E aí eu falei, nossa, olha, mais uma coisa que a gente tem para aprender, né? Então, eu acho isso fantástico. Então, a maquiagem é isso. Cada palhaço tem a sua, né? E é meio que um padrão mesmo. A gente marca a maquiagem que cabe melhor com o seu rosto, seu tipo de ser, e aí você segue, né? E o Binguela, a história de amizade sua com a Cecília é muito legal, né? Que é a história do livro, enfim, né? Sim. Que você compõe. Como é que foi que surgiu essa amizade? Como é que foi? Então... Vocês se tornaram amigos, tão próximos, pessoas tão diferentes, com você vivendo no circo, ela vivendo na cidade, né? Ali buscando sobrevivência, o carinho dos tios que ela tem. Como é que foi isso? Então, foi assim, né? A gente tava no intervalo do circo, aí eu falei, vou sair ali para beber um pouquinho de água, tal. No início, ela tava bem atrás ali, eu quase caí em cima dela, e aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e foi assim, nossa, que legal você tá fazendo aqui, menina. E aí a gente começou a trocar ideia, e aí eu perguntando para ela as coisas, por que ela estava vendendo, ela falou que estava ajudando a tia. Eu não vou dar spoilers, do livro, tá? Mas assim, a gente começou a brincar, mas eu percebia que ela falava, eu falava, vamos brincar, menina, vamos brincar. E ela com aquela carinha assim, não dá, não dá. Aí eu falava, não, dá sim, a gente adapta. E aí eu comecei a mostrar para ela que a gente podia brincar da melhor forma possível ali. E aí foi onde a gente criou essa amizade, que até hoje permanece. Legal. Permanece nos livros também, né? Todo mundo lendo. A gente teve muitos comentários aqui de pessoas que leram o livro e gostaram muito, viu, Binguela? Legal. Minha mãe, meu pai, meus irmãos devem estar aí comentando. Binguela mãe, Binguela pai, família Binguela em peso aqui. Mas por falar em Cecília, eu ouvi dizer que ela está por aqui também. Vamos convidá-la para participar? Vamos, que legal! Oi! Aí! A gente está falando com você. Tudo bem? Tudo bem! Ai, que legal! Pequena, tô com saudade de brincar com você! Eu também! A gente tem... Vamos esperar passar essa pandemia, a gente se encontra ao vivo. Tem que passar logo, gente. Vamos cruzar os dedos para passar logo essa pandemia. Vai passar, vai passar. Cecília, tudo bem, querida? Tenho perguntas para você. Você conheceu o Binguela, né? Como é que isso modificou sua trajetória? Conta um pouquinho, que é o que o livro conta aí, essa relação de amizade bonita entre vocês. Você parece que o encontrou ali meio triste, como ele mencionou, meio desanimada, sem vontade de brincar, achando que não podia. Como é que foi que essa amizade de vocês mudou essa sua visão das coisas? Eu era de circo, né? O meu pai, a minha mãe, a gente trabalhava no circo. Mas quem já leu o livro sabe disso. Que eu adorei ver minha história no livro. E aí, um dia, eu tava treinando um número. Porque o meu pai era contorcionista, a minha mãe era contorcionista. Binguela, eu tô nervosa. A gente fazendo live. Lives. A minha mãe era contorcionista, o meu pai era atirador de facas e eu fazia trapézio. Só que aí, tio Felipe, um dia eu tava treinando, né? E aí eu caí. E aí eu não... fui para o hospital, me machuquei, aí eu não andei mais. E aí eu fiquei muito triste, muito triste. Eu achava que eu nunca mais ia poder brincar, que eu nunca mais ia poder sorrir, porque aí o circo foi embora e eu fiquei. E eu achei que o meu mundo tinha acabado. Mas aí, aquilo não era o fim do meu mundo, era o começo. Porque aí, ali eu conheci o Binguela. E se eu tivesse ido embora com o circo, eu não tinha conhecido o Binguela. E aí ele me ensinou a brincar, ele me ensinou a me divertir, a cantar, a dar risada. Ele me mostrou o meu próprio mundo. Olha só, Foi bem legal.
que legal ter alguém que faça a gente, né, se perceber, saber que as coisas são possíveis, nos incentivar. E como é que essa relação de amizade de vocês? Porque o Benguela viaja o Brasil todo, né? Ele acompanha o circo. E você mora na sua cidade com seus tios. Como é que essa amizade à distância aí de vocês se fortaleceu? A gente não pode dar spoiler do livro. Quem está acompanhando vai ter que ver. Só um pouquinho. Pode, menina. Não pode. Você me chamou de tio, ouça os adultos, os mais velhos. Não pode, tio? Pode não. Não, pode não. Pode não. Ó, mas conta como é que é essa amizade de vocês aí, com o Benguela viajando, como é que vocês fazem para manter esse vínculo? A gente agora tem Facebook, a gente se fala pelo Facebook, a gente manda mensagem, a gente manda foto, ele manda foto dos números dele, das mágicas dele. Ele faz mágica mais ou menos, né? Mais ou menos. Ele falou que fez uns cursos aí de mágica, com certeza não foi os últimos que ele fez, né? Teve uma mágica até que eu ensinei para ele. Foi? Qual? Agora é a pergunta que não quer calar, né? Você vai ter que falar pra gente. Não, não pode dar spoiler. Fui vítima da minha própria armadilha. A armadilha que é algo que está presente no livro também. Agora eu também fiquei preocupado, porque eu não peguei. Porque eu não queria que ele fosse embora, eu fiz uma armadilha, e só vai saber dessa armadilha quem tiver o livro. E eu tenho meu livro aqui, eu durmo com meu livro, eu tenho ele aqui. O meu tá ali dormindo. Bom, então, já que estamos com vocês dois aqui, eu quero convidar a Cecília para fazer uma pergunta para o Benguela e vice-versa. Vai lá, Cecília. Eu acho que tinha que ser o Benguela primeiro, hein? A gente não ensaiando. Ai, que legal. Eu vou fazer uma pergunta. Cuidado, hein, Benguela? Ceci, você tem brincado bastante ainda? Eu tenho, mas que não dá mais pra gente ficar brincando na rua, né? Brincando com os amigos. A gente não tá indo mais pra escola. E como você tá se adaptando aí? Fala aí pro pessoal. Eu fico em casa, eu fico lendo muito. Eu já li várias vezes o nosso livro, porque eu adoro me ver no livro. E eu gosto também de ficar comendo coisas gostosas que a minha tia faz. Ai, não fala. Ai. Dieta, fala isso não. Nossa. Ela faz um monte de coisa gostosa. É verdade. E você tem uma pergunta para o Benguela ou não? Senão eu vou perguntar. Ai, meu Deus. Ô Benguela, eu fiquei sabendo que você não gosta de tomar banho, é verdade? Nossa. Que isso, menina? Para! Quem falou? A gente tá ao vivo. A gente só tá economizando a água do mundo. Só quarta e sábado, Benguela. Não, lógico que eu tomo banho. Que isso? Que nem hoje, que dia é? Hoje é quarta. Quarta. Sábado você pode perguntar se eu não tomei banho. Em alguns casos, a distância é bem-vinda, né? Não, mas eu tomo banho, sim, é que eu economizo. Às vezes é com lencinho úmido, às vezes é com papel, essas coisas. E eu não vejo a hora de poder voltar ao circo, para o Benguela, poder ir para vários lugares e a gente poder se encontrar de novo. Legal. Tava marcado para eu passar na sua cidade já. Legal. E como é que essa questão do agente adapta aí que vocês estão mencionando? Como é que é esse lance de vocês dois aí, do agente adapta? Como é que é isso? Porque quando eu achei que eu não era capaz mais de brincar, de fazer as brincadeiras, de me divertir de novo, eu só tinha uma alternativa, que era me adaptar. Mas o meu olhar estava muito fechado, eu achava que eu não ia conseguir mais brincar do jeito que eu brincava, porque eu achava que a gente só podia brincar correndo, pulando, e era só essa forma de se divertir. E aí, o Benguela abriu os meus olhos e ele me mostrou, ele me adaptou
adaptou para o meu próprio mundo, né, Benguela? E o tempo todo eu falava, a gente adapta, a gente adapta, a gente adapta. E aí ela se adaptou. É verdade. Foi muito bom. Que legal. Isso é mencionado ali na história de vocês, seja em livro ou lá no que vocês se encontram, digamos assim. Tem uma hora na peça que a gente chega e eu falo assim, a gente, aí a plateia toda fala, a gente adapta. E agora quem lê o livro também vai poder ficar falando toda hora, quando for fazer uma coisa que achar que não dá, o próprio livro já diz para ele, a gente adapta e tudo dá, tudo pode. Legal, virou um bordão, né? Sim. Gente, vamos convidar o Marcos para vir para a nossa conversa também? Vamos, ele tá aí? Cadê? Oi! Eu estava quietinho no meu canto, já me descobriram aqui, estava quietinho aqui, me divertindo com vocês, me divertindo, é um deleite, adoro, pudesse ficava... como é bom. Ô Marcos, eu fiquei preocupado agora porque eu peguei a referência de quem você imitou, que é da escolinha do professor Raimundo, né? Então, isso denuncia a minha idade, né? Mas enfim. Mas denuncia também a minha origem, que eu sou mineiro, né? Então, a gente que é mineiro não perde a oportunidade de se identificar para os outros mineiros, né? Mas legal. Marcos, estamos aqui com o Benguela e com a Cecília. Ótima companhia. Não tenho dúvida. Como foi? Eu vou me despedir aqui rapidinho do Benguela e da Cecília, a gente já volta com eles também. Vou bater mais Tchau! Tchau, gente. Tchau. Valeu. Então, Marcos, nesse processo de adaptação da peça para o livro, primeiro foi a peça que ficou pronta e depois veio a ideia de transformá-la em livro. Talvez haja um dilema aí que eu quero que você conte aqui para a gente. São modos de se comunicar diferente, como a gente conversou. O que você escolhe, que você deixa de fora do livro, da peça, para se transformar em livro? Porque o livro é um livro para criança, é um texto mais condensado, claro, né? A peça é mais longa, tem mais texto, tem mais falas, etc. Como é que essa decisão do que deixar fora deve ser um pouco dolorida em alguns momentos, não? Felipe, nem me fala. Foi o mais difícil de fazer, porque você já via tudo que funcionava em cena, né? E às vezes a gente fazia um ajuste, teve uma época que precisamos ter outro palhaço para substituir o que fazia, por questão de uma turnê que foi feita pelo interior de Minas, e aí ele trouxe algumas outras referências, e aí somou. Então, a peça é muito rica, né? E aí você olha para tudo aquilo e fala, puxa, mas isso aqui não dá para ter ali no livro, não tem como ter, é outra coisa. E aí, isso foi o mais difícil, fazer as escolhas, né? Então, teve coisas que a gente abriu mão para poder ter a linguagem que se precisa ter no livro. Em compensação, outras coisas também vieram para trazer o livro com essa beleza que, às vezes, cenicamente, você não tinha. E aí, a importância do Heitor, ilustrador. Aliás, esse nome é o Heitor, depois você responde, Heitor, o ilustrador. Dá um negócio, não dá, Felipe? Dá. Eu queria ter e aí eu penso em algo. Então, aí aquilo que foi um sofrimento ao abandonar no processo de transformar em livro, foi grande parte compensado quando veio a ilustração, quando veio o Heitor contribuir, né? E aí ele nos transportou de volta para aquele universo que a gente achou que ia perder, que a peça propiciava, sabe, Felipe? Então, realmente foi dolorido abrir mão, sempre é dolorido abrir mão, o autor abrir mão de uma coisa da sua história, quando essa história já está validada pelo público, para quem escreve para teatro, né? O público já validou. Você imagina se fosse o contrário, o Alto da Compadecida, se não fosse livro primeiro e primeiro filme. Você imagina, pega aquele filme, o nosso delicioso filme da Alto da Compadecida, e agora escreve um livro. Que dilema que seria, né? Então é mais ou menos isso, mas aí, além da gente ter alegria, felicidade de ter encontrado as palavras certas, que foram mantidas, outras trocadas, outras inseridas, tiradas, veio a ilustração.
e aí a ilustração, tudo bem de ter deixado isso ou aquilo para lá, a ilustração deu essa vida que a peça tinha, sabe? Então, essa pergunta é extremamente pertinente, porque realmente foi o processo mais dolorido de todos, porque o processo com a Ciranda foi tranquilo, com o Heitor foi tranquilo, né, da gente escrever, trocar ideias também, foi tudo muito positivo, mas abrir mão foi o mais dolorido mesmo, mas foi extremamente compensado, e agora quando a gente vê o resultado, né, e como você disse agora há pouco, quem assistiu a peça e vê o livro, gosta dos dois, porque eles se somam, né, e é claro que a gente quer no futuro que as pessoas, quando voltarmos à nossa alegria, né, nesse planeta, de a gente poder levar a peça e o livro tá junto ali, a pessoa poder levar o livro como, eu vi o palhaço, eu estive com ele, eu assisti, o livro tá aqui. Então, hoje o livro permite isso, e permite a criança entrar naquele universo ali de que quem assistiu a peça entrou lá, né? A peça tem mais brincadeira só, tem mais números do palhaço, né? Porque, afinal de contas, né, fazer o quê? O ego dele, então a gente... é isso. Legal, Marcos. Bacana saber esses processos, né? Todos os processos durante o nosso papo, né? Dá para perceber que realmente foi um livro que foi composto aí por muitas visões, muitos talentos, muita técnica, né? Profissional mesmo. Vocês são profissionais dedicados às áreas que vocês aí atuam, e ficou muito viva na fala de vocês e das personagens que vieram aqui bater um papo com a gente também. Marcos, a gente está aqui já caminhando para a reta final do nosso papo, tá uma delícia, passou muito rápido, e quero convidar... Muito rápido, quando falou 1 hora, eu falei 1 hora, nossa, e ficar falando 1 hora, nós três, nossa, Pois é, mas voou mesmo. Eu vou convidar novamente o Binguela / Nelson, Cecília / Lid, para acompanhar o nosso book trailer. A gente fez um book trailer para esse livro, que vai estar maravilhoso, não vai travar, vai ter som, lindo, né? Não, vai ser perfeito. Não vai me fazer passar por mentiroso na frente de milhões de pessoas. Mas pede o Binguela para não... Felipe, pede o Binguela para não encostar em nada aí, para não atrapalhar. Estátua. Trava na beleza, Binguela. Vamos lá. Isso, vamos lá. Trava na beleza, gente. Vamos lá. Legal, gente. Tá aí o nosso book trailer. Ele está no nosso canal no YouTube, para vocês assistirem quando vocês quiserem. Um pouquinho da história de vocês. Muito bonita, muito legal. Quero aqui agradecer também todo mundo que mandou pergunta, elogios. Ninguém nos criticou, felizmente, porque nós somos maravilhosos, provavelmente, ou não. E, gente, queria dar aqui esse momento, dessa reta final do nosso papo, a palavra a vocês, para vocês conversarem com as pessoas, agradecerem e as convidar do porquê ler o livro, o que vocês veem de especial nesse livro, para que as pessoas se encantem com a história de vocês. A gente pode começar, a Lívia não gosta de ser a primeira, já percebi. Pode ser com você, Marcos? O Heitor está aqui nos elogiando. Heitor, você fez um trabalho maravilhoso, muito obrigado. Vai lá, Marcos. Um beijo, Heitor. Parabéns, obrigado, Heitor. Obrigado. Vamos nos ver um dia. Vamos nos ver um dia. Vai lá, Marcos. Muito pouca coisa a acrescentar, apenas aquelas pessoas ainda que não tiveram oportunidade de comprar o livro, vá viver essa experiência. Se você entrar nas redes sociais, você vê crianças de todas as idades se divertindo com o livro, vendo as figuras, brincando com as imagens, com os personagens. A leitura, eu tive feedback de pessoas que compraram, as mães tiveram que ler 3 noites seguidas para os filhos,
Ah, mãe, lê de novo o livro do palhaço. Mãe, lê de novo, né? Então, esse tipo de feedback fala mais do que qualquer propaganda que a gente possa fazer. Então, se você não viveu essa experiência ainda, compre o livro, dê de presente, vem aí o Dia das Crianças em outubro. Olha, eu garanto, brinquedo é bom, mas dar um livro, principalmente nos momentos que a gente vive hoje, incentivar a leitura é o melhor presente. De verdade, não estou defendendo causa própria, não. Dê um livro de presente. De preferência, o Palhaço e a Menina de Rodas, mas... Tá aqui. Binguela / Nelson. Eu queria falar que eu adorei estar aqui, ver meus amigos, fazia tempo que a gente não se encontrava, e o livro, ele fala muito do que a gente está vivendo, né, hoje, essa pandemia. Tem muita gente que está triste, está se sentindo sozinho, então o que eu posso falar para você está aí em casa? A gente adapta a esse momento, tá bom? Valeu, gente! Estão surgindo aqui as arrobas dos nossos convidados, tá? Fica o convite para segui-los. Eles postam sobre o livro, sobre as atividades deles, que são diversas, e pessoas muito talentosas, como vocês puderam ver. Pessoas bacanas de bater papo, super acessíveis. Todos os leitores estão interagindo, né? Isso é muito legal, vocês abriram esse espaço de interação, que é muito importante nessa proximidade, em tempos de distanciamento dessa proximidade. Lide Cecília, é contigo. Oi! Eu quero agradecer muito, porque eu acho que esse momento é o momento de agradecer, porque a gente tem um projeto maravilhoso. Todos os dias eu leio, eu dou beijo no meu livro, porque eu amo essa história, eu adoro tudo que está aqui dentro, e eu acho que quem não tem ainda o livro precisa ter, precisa conhecer essa história. E aí, vai ler com um amigo, vai ler com a família, vai fazer as brincadeiras juntos. É um momento que a gente tem para ficar em casa, para se divertir, para ler junto, porque tudo a gente faz junto, nada a gente faz sozinha. Porque se eu tivesse sozinha, eu não estaria no livro. E aí, eu não teria conhecido o Binguela, o Marcos não teria ajudado a gente a escrever nossa história, o Heitor não teria ilustrado a nossa história. Lá atrás, a Tatiana Rolim não teria surgido para ajudar a nascer essa história. O palhaço frangolino, o Flávio Domene, que está lá nos Estados Unidos, eu tenho amigo palhaço famoso, viu? Lá nos Estados Unidos. O Binguela também já foi para fora do Brasil, viu? Ele não contou, mas ele já foi. E aí veio a Ciranda Cultural e eternizou tudo isso nesse trabalho maravilhoso. A Vanessa, as outras meninas que agora não me veio o nome, quem mais? A Cíntia, todas as meninas que estiveram presentes, Felipe Nunes, que está ajudando a gente falar para essa galera toda que está ouvindo a gente. Então, é só agradecer, porque um livro aproxima, a palavra aproxima, a leitura aproxima. E é isso que a gente tem feito, tentando se aproximar com essa história. E mandar um beijo para São Francisco de Sales, e eu estou muito feliz. Legal, gente. Gente, brigadão pelo papo, pela presença de vocês. Uma alegria. Fica o convite para ler O Palhaço e a Menina de Rodas. Um livro muito bacana que conta toda essa história que a gente conversou aqui sobre. Fica o convite para seguir os autores também nas redes sociais. Eles têm feito um trabalho muito legal de interação com o público, fazendo vídeos com os leitores que contam a história do livro, que interagem com o livro. O Voz da Consciência está colocando aí o endereço deles novamente, lembrando que isso fica gravado aqui no nosso YouTube, para vocês acessarem quando vocês sentirem vontade de rever essa noite legal. O Nunes está me apontando aqui, pois não? Nelson não despediu. Então. E eu vou chamar o Nelson para se despedir também. Mas é que ele congelou, achei que você tinha congelado agora, bicho. Ele é muito maluco. Nota. Vai lá, Nelson. Gente, obrigado. Gostaria de agradecer.
a todos aqui presentes, né? Dizer que eu estou muito feliz e que a gente futuramente vai se encontrar presencialmente, a gente vai poder se beijar, abraçar, e o novo normal é estar junto de novo, né? E a gente vai se adaptando a tudo isso para que a gente possa estar bem, tá bom? Beijos, até a próxima. Obrigadão, viu, queridos? Obrigado, grande abraço, muito legal o papo. Tchau. Até a próxima, valeu. E vocês, meus amigos e minhas amigas, a gente vai retomar nossas lives, né? Então fiquem ligados, toquem no sininho para receber nossas notificações. Nós também estamos ao vivo no Facebook, se você preferir assistir por lá, tem essa opção também. Fica o convite para visitar nosso site, cirandacultural.com.br, acompanhar o nosso Instagram, o @ciranda na escola e o @editora Ciranda Cultural. Até breve, beijo no coração. Tchau, tchau.